Meu nome é Melaine Macedo, eu sou socióloga e educadora popular e militante da Central de Movimentos Populares desde a organização do setorial de crianças e adolescentes da CNP. E acredito que esse é um território muito fértil e muito necessário nesse momento de construção de desafios e de organização das nossas redes. E a Central de Movimentos Populares foi muito feliz quando construiu esse curso para a gente debater os nossos territórios, porque há um processo de desterritorialização do nosso chão e do nosso campo de ação. Então, acho que mais do que nunca, a disputa do território enquanto nosso, enquanto a nossa produção do viver, ela é um tema que nos é muito caro. E, nesse sentido, assim, a organização e os avanços que a gente teve dentro das políticas estatais do último ciclo petista foram muito significativas como resultado de uma política urbana de um Brasil que tem 100 anos de uma cidade organizada com a maioria há 60 anos apenas, né? A gente tem uma nação aí de 521 anos, mas a gente teve mais de 400 anos de uma política extremamente agroexportadora. A gente tem 100 anos apenas a gente passou de uma população que tinha apenas 10% para a cidade para 80% na cidade. E quando a gente para pensar no tempo histórico que isso representa na nossa vida, ele é muito pouco. E o capitalismo e essa onda do capital nesse ciclo, ela faz um investimento muito importante em tirar essa relação e essa compreensão nossa de tempo histórico. Então, conseguir perceber que dentro do nosso país a gente está aí em 521 anos, mas com 388 anos, a gente viveu num processo de escravidão, é determinante para a gente conseguir pensar os resultados dos nossos territórios hoje. E é determinante também para conseguir perceber a relação colonialista que a política urbana tem na nossa vida e na produção das cidades. E para nós que estamos na periferia da cidade, para nós, mulheres negras da periferia das cidades, ele ainda é mais caro, porque uma política colonialista ela traz uma série de relações patriarcais e escravistas que ainda hoje são reflexos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Não é à toa que a gente tem menos de 10% das mulheres parlamentares dentro dos espaços representativos. E isso traz um impacto direto na produção dessa cidade, onde as mulheres não têm a produção do viver como um bem do Estado, né? A gente sabe o quanto é difícil e as mulheres da periferia entendem muito bem quando a gente pensa com quem vão ficar as nossas crianças na hora de procurar emprego. Elas entendem muito bem a dificuldade que é para a gente conseguir uma consulta na unidade de saúde, e aí nós, mulheres, estamos na ponta da lança nessa rede de busca de assistência, porque não são apesar de cuidar da família como um todo, a gente sempre tem tempo para ir buscar uma ficha para um pai, para um irmão, para um filho, mas nós temos muito pouco espaço para nos autocuidar, né? Então, essa relação da produção da cidade, de um território, onde as mulheres e a produção do viver não é colocado como uma prioridade, ela vem de um ciclo histórico que teve um marco temporal importante nos governos petistas e democráticos populares, porque a gente passou de um espaço de reivindicação da transformação da política pública para uma possibilidade de construção efetiva dessa política, né? E foi muito significativo. Dentro da política de construção das cidades, a organização das conferências, mas para além da organização das conferências, a nossa possibilidade de pensar a cidade a partir das nossas relações de prioridade. A gente sabe que teve muitos desafios e que ficaram muitas coisas ainda por fazer, mas a organização e marcos, a gente conseguiu construir marcos importantes nesse processo, né? Então, a organização das mulheres dentro dos conjuntos habitacionais populares que foram construídos pelo movimento popular, eles têm uma série de outras possibilidades que antes a indústria da habitação popular não considerava na implementação da sua política, né? Aqui em Pernambuco mesmo, a gente tem um conjunto habitacional que dentro do conjunto habitacional foi construída uma creche.
E isso estava dentro dessa política, porque não porque veio de fora, mas a possibilidade nossa de nos empoderarmos para construir a habitação e aí entender a habitação não só como espaço do teto, mas a habitação como espaço do bem viver e da disputa do desenvolvimento comunitário, e de um desenvolvimento comunitário que nos coloca como protagonistas desse processo, né? Então, foi muita disputa, tanto para pensar os marcos legais dessa habitação, então a disputa com as nossas arquitetas e engenheiros para dizer que a cozinha não tinha que ser um cubículo, mas a cozinha ela precisava ser um espaço que garantisse o bem viver da família, a disputa para que o espaço de circulação da casa compreendesse a nossa dinâmica das vidas das periferias hoje, diferente daquilo que a gente tinha anteriormente, foi muito importante. E para nós da CMP, isso ainda teve um avanço ainda mais significativo, porque nós fomos muito protagonistas dessa trajetória, seja através do Conselho Nacional das Cidades, mas principalmente através das nossas articulações que estão para além do espaço da moradia. Então, a nossa articulação, junto com os movimentos de catadores, junto com o movimento popular de saúde, junto com o movimento de mulheres, com meninos e meninas de rua, com a diversidade que a CMP traz, trouxe uma potência e uma possibilidade de disputar esse território da habitação e do bem viver de uma outra forma. Então, construir esse espaço da habitação e construir esse espaço do bem viver a partir daquilo que para a gente é significativo foi determinante nesse ciclo. Como, por exemplo, a titularidade das mulheres, né? A titularidade das mulheres nos programas habitacionais foi um marco que trouxe uma série de outras consequências para dentro da própria política de habitação e da organização das mulheres também, pautando a relação de posse do direito à moradia. Não foi pouco significativo a gente conseguir garantir que dentro da política de habitação a gente pudesse acessar a moradia sem ter o ateste do homem ao acessar a moradia. Não foi pouco significativo a gente conseguir ter um documento institucional que garantisse que, ao homem ter abandonado a casa, a gente não tem que resgatar ou buscar uma relação de cartório ou um outro argumento legal que nos desse a garantia da casa. E hoje, o direito à moradia, na verdade, quando a gente vai aprofundar um pouco mais a relação da violência contra as mulheres e o direito ao acesso à moradia, a gente encontra uma conexão que é determinante para a nossa vida. E quando a gente pensa que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres do mundo, isso também tem um reflexo, porque as mulheres elas se submetem a uma relação, muitas vezes, de violência, mas o fiel da balança para o estrangulamento dessa relação é justamente a disputa do espaço, de quem é que vai ficar com aquela casa, com aquele patrimônio. Então, a nossa organização na disputa da moradia e a conquista da nossa titularidade, que hoje se encontra ameaçada por esse governo bolsonarista, que inclusive está questionando a relação de prioridade das mulheres na habitação, é determinante para que a gente não perca mais direitos dentro da política de igualdade e da equidade de gênero. Então, são muitos os desafios que tem para ser feitos, mas é muito importante que a gente consiga olhar para o lado e olhar para as experiências que a gente já conseguiu forjar nessa trajetória e nessa disputa de território. E nessa disputa de território, nós tivemos um protagonismo muito importante na relação de parceria, de construção de redes de conexão, porque apesar de ser a Central de Movimentos Populares, tem muitas outras articulações que estão para além da CMP, mas que também estão disputando com a gente junto o território das cidades. Então, a articulação com os conselhos populares de saúde, a articulação com redes de proteção, da assistência, a articulação com as rádios comunitárias, com equipamentos comunitários e populares de organização de base, são determinantes na nossa construção desse nosso bem viver. E também são a nossa potência no feitio de outras formas de habitação que garantam a nossa plena vivência da cidade, né? A gente tem ainda nos centros urbanos, apesar da gente ter conseguido avançar muito, são poucos os territórios que a gente tem a mobilidade garantida com segurança, né?
E isso é determinante nessa relação do bem viver, seja para nosso acesso a lazer, seja para o nosso acesso à saúde, seja para a gente poder viver a cidade na sua plenitude. Então, a gente tem uma pesquisa agora de 2019 que mais de 70% das cidades, o custo com o transporte é superior que o custo com alimentação. E isso no momento onde a gente está vivendo uma grande crise de alimentos já no mundo. Então, é possível fazer diferente, e a gente já teve essa experiência, e a gente sabe que pode fazer mais ainda, mas essa experiência, ela parte da nossa capacidade de organização comunitária e popular, a partir daquele território que não está só para fora, mas que está para dentro da gente, que faz com que a gente perceba da onde vem o nosso processo de opressão e como a gente tem uma maioria disponível para lutar e para construir essas outras formas de bem viver e essas novas formas de territórios onde a gente tem o protagonismo não só das periferias, mas das mulheres e a diversidade que esse território todo tem e oferece para uma cidade, né, para esse nosso bem viver.